Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Quem está voltando, muito obrigada. Quem está vindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Tati. Eu vou fazer uma leitura hoje aqui, olhando as energias disponíveis para os divinos femininos, divinos masculinos, que estão aí na sua caminhada de alma, de ascensão, que estão aí vivendo relacionamentos de alma, que estão aí buscando o seu despertar espiritual, buscando aí sua ascensão. E eu vou aproveitar para poder ver, gente, nessa leitura, as energias disponíveis para o portal 606, né? É, eu estou aqui gravando no dia 5, eu espero conseguir colocar no ar amanhã, né, dia 6. Então, se você estiver assistindo, né, amanhã ou nos dias aí que se sucedem o mês aí de junho, né, as energias do portal 616 ficam disponíveis até ao portal 717, então sempre é tempo de assistir. Espero que você se identifique aí com essa leitura. O modelo de leitura que eu costumo utilizar para poder gravar aqui no canal, eu gosto muito de montar a cruz celta. Então eu monto uma cruz celta primeiro vendo as energias masculinas, depois vendo as energias femininas. E depois vou fazer um tratamento de cura para a gente, né, ver quais são as energias disponíveis. Eu já abri as mesas aqui, colocando o coletivo, né, a audiência que está assistindo esse canal, né, coletivo aí de trabalhadores da luz aí, que estão se conectando. Lembrando que uma leitura coletiva não vai, pode não ressoar, pode não falar com você, mas espero que fale com alguém, e se não falar com você, não tem problema, você pode ver outras leituras que estão aí no canal, acho que tem uma leitura disponível do 5 do 5 também, que eu fiz, né, deixei aí. Você pode também agendar uma leitura particular, né, para ver exatamente quais são as energias disponíveis para você, os contatos estão aí na descrição do vídeo. O importante é que, se a mensagem for legal, guarda no seu coração, e se não for, você pode soltar para o universo, agradecendo aí, né, a luz e consciência que ela possivelmente te trouxe. Eu começo falando sobre o masculino, gente, mas eu quero deixar muito claro que nem sempre o masculino, né, é o masculino o outro, tá? O masculino ao qual eu me refiro e o feminino ao qual eu me refiro são as suas energias internas, tá? Todos nós temos polaridades internas, tanto masculinas quanto femininas. O desafio é saber utilizá-las de maneira consciente para que você se disponha da melhor, né, força que elas têm, tá? Tudo que a gente acessa com consciência nos traz força. Então, se eu sou um divino feminino, eu preciso de ter um divino masculino forte, né, dentro de mim para poder fazer o que tem que ser feito, mas eu descanso na minha polaridade. E o contrário também se aplica. Então, são as energias disponíveis para você. Então, sempre olhe para você quando você estiver ouvindo a leitura, porque as energias masculinas e femininas, elas também mostram como é que está a temperatura do de fora, tá? Geralmente o de fora é o reflexo do que está dentro, invertido, oposto, complementar, não importa, tá? Mas é sempre sobre a gente, tá bom? É sempre sobre nós, o que a gente pode melhorar na gente, o que está disponível para a gente, como energia masculina e feminina, quais são as curas. Então, eu vou fazer essa montagem, primeiro vendo as energias masculinas. Eu espero que você se identifique aí com o que vai aparecer, tá? A primeira carta sempre diz respeito ao momento presente, a segunda carta diz respeito ao desafio ao qual estamos passando e enfrentando. A terceira carta é o que está no nosso consciente, a quarta carta é a que está, o que está no nosso inconsciente, né? Disponível, pronto para poder ser acessado. A energia dessa próxima carta, a quinta carta, é o que antecedeu esse momento, né, para você chegar nesse desafio, para chegarmos a esse desafio. E a próxima é a energia que mostra, né, a solução, né, o futuro, o caminho que você percorreu e o que você pode encontrar nesse caminho. A próxima carta diz respeito a como você, né, se vê, se sente nesse momento. A próxima é como você está né, é visto. A próxima é um conselho do jogo para você, e a última carta é uma síntese desse jogo. Então, vou fazer a abertura das cartas, depois vou olhar o que está
no fundo do maço e se conecte aí, né? Faça uma respiração profunda e ouça, né, com o seu coração, e espero que essa mensagem, né, ressoe com você. Bom, a carta que diz respeito ao nosso momento é um 9 de copas. Ó, repare que a carta do 9 de copas, é, ela mostra, né, uma pessoa que está cercada aí de todos, né, envolvida de todos os seus sentimentos, se sentindo pleno, seguro, né? Eu vejo essa carta uma carta muito cheia, muito solar, assim, né? Ela está pronta para poder, né, chegar no 10. Ela já se cercou, ela já entendeu, né? Esse é meu momento, né? Eu sinto e está chegando, sabe? Eu estou muito próximo de realização. Então eu vejo a carta do Nova de Copas, alguém que está muito pleno desses sentimentos, está muito consciente desses sentimentos e está muito pronto para poder, né, consolidar, né, o sentir. Pode parecer muito óbvio, né, a gente sente tudo, mas o sentimento com qualidade, né, o sentimento livre aí de amar, de espelhamento, né, então se isso é né, o nosso masculino interno, o nosso masculino interno pode estar muito próximo de acessar curas, né, curas desse sentimento. Esses dias eu li uma reflexão, né, sobre homens, né, enfim, apareceu para mim no Instagram do nada, que eu acho que nada é do nada, mas enfim, apareceu para mim essa leitura dizendo que nem sempre os homens sabem lidar com, amam, mas não sabem que amam, né, não sabem dar nome para o sentimento, tem dificuldade de sentir. Então a gente abrir um jogo, encabeçar um jogo do divino masculino, falando sobre a consciência do sentir, né? Esse é o momento, né, em que ele se sente pleno com os sentimentos dele, se sente à vontade, se sente confortável, se sente, né, preenchido desses sentimentos, é um momento de cura, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa de cura, então essa é a energia disponível, né, que tá, com a qual eu estou me conectando, né, que esse jogo está se conectando, nós estamos nos conectando nesse portal 6 do 6. O desafio, o desafio é a carta do 4 de ouros. Eu vejo que o desafio é justamente agora, né? Essa luz aqui ficou meio forte, não dá para poder ver a carta, mas acho que eu vou chegar aqui de pertinho, vai dar para ver. Já o desafio para esse tanto de sentimento pleno é conseguir materializar isso, que uma coisa é sentir, outra coisa, gente, é você conseguir dar conta de tornar isso, né, uma coisa material. Então, a carta que vem como desafio, né, para esse momento da plenitude aí do Nova de Copas, é justamente você conseguir desapegar de tudo que você tem, né, já arraigado, já de material, já de consolidado, para poder dar lugar, para poder dar vazão a esses sentimentos. Então, eu acho né, o que me traz essas leituras, né, essa leitura com esse desafio, é justamente compreender como tornar isso material. Estou tentando tirar um trem que está aparecendo aqui. Mostrar no vídeo completo, ok. O que me traz essa carta do desafio é justamente isso. Como é que eu vou tornar isso material? Como que eu vou materializar essa plenitude de sentimentos que eu estou tendo, né? Como é que eu vou fazer para poder equilibrar? Como que eu vou me desapegar de tanto material que eu né, como masculino, né? Masculino está ligado à terra, à matéria, à realização, a fazer acontecer. Como que eu vou dar espaço agora, né? Como é que eu vou ter mão livre para poder abrir esse coração, tá? Isso é o que vem como desafio para a energia do divino masculino nesse portal 6 do 6. A consciência que traz, né, que tá no consciente desse divino masculino, é a carta do 2 de paus, ou seja, ele está de frente para uma questão, né,
consciente que existe algo além dessa matéria. Ele está de frente para um mundo espiritual todo, ao qual ele provavelmente, né, tão ligado à matéria, ele pode ter ignorado esse tempo todo. Então, ele está olhando ali para todas aquelas possibilidades, consciente de todas as possibilidades espirituais que se apresentam para ele nesse momento, né, com esse tanto de sentimentos transbordando, com esse desafio de conseguir, né, equilibrar a mente e matéria, a espiritualidade vem no consciente dele, mostrando, olha, tem um mundo aí na sua mão que você teve controle dele até agora, mas existe mais por trás disso, né? E como é que você, né, como divino masculino, vai poder transitar a partir dessa nova consciência? Né? Eu sei que quem se conecta com esse tipo de conteúdo são pessoas que estão em ascensão espiritual, estão tomando consciência aí das suas curas, das suas necessidades de cura. Então, se você é um indivíduo masculino que já está, né, pensando nisso, ou você que está tentando equilibrar o seu feminino, o seu masculino, é importante olhar para isso, né? Que é um momento onde você se coloca consciente que existe um mundo espiritual, né, aí por trás, e que você vai precisar de, né, conviver com ele, né, organizar, abrir espaço no seu coração para que ele também, né, faça parte aí do seu mundo. E o que está no inconsciente, né, parece até não tem como fingir um trem desse, né, o que está no inconsciente dele, gente, é o 4 de paus. Essa carta é a carta do 1111, é a carta que, né, simboliza aí a união das chamas gêmeas, né. Então, se eu estou falando aqui com pessoas que estão nessa caminhada de alma, que já conheceram aí sua contraparte espiritual, que tem aí, né, está vivendo aí sua jornada de chama gêmea, ela está vindo, né, direto do seu inconsciente, né, é ela que está fazendo reverberar essa união, né, do seu masculino, do seu feminino, essa consciência de que você tem uma contraparte espiritual encarnada e que essa contraparte espiritual pode estar guiando você nesse caminho aí de descoberta, de ascensão e de tanta plenitude afetiva, né, que a carta do momento traz. Interessante, né, gente? Pareceu um 11-11, assim. E engraçado, eu estou achando que na leitura do 4, do 5 do 5, essa carta apareceu não é oposição. Vou até assistir depois para poder ver. Mas, enfim, o 11-11 presente aí no inconsciente do masculino, fazendo essa guiança maravilhosa para que ele realmente olhe, né, para o espiritual. A carta que antecede esse momento é o 9 de ouro, ou seja, aquele momento onde ele se viu totalmente, né, o masculino se vê totalmente cercado de tudo quanto é coisa material que ele tem, tudo que ele construiu, a trajetória, né, física que ele fez, na fisicalidade que ele construiu, e observando tudo isso, e provavelmente se perguntando, e aí, né, isso aí vai me levar a quê mesmo? Né? Por mais que ele esteja aí pleno, né, vendo tudo isso que ele se construiu, todo esse patrimônio, né, material que o divino masculino constrói em torno dele, pode ser que todo esse conforto, essa plenitude que essa carta apresenta, pode ser isso que esteja dando a ele essa liberdade, né, de acessar outros corpos, né, de acessar o corpo emocional, de acessar o corpo espiritual, né? Então, à medida que ele se sente confortável, seguro, que ele se sente 9 de ouros na história, é quando ele se sente pleno, né? Tipo assim, né? Agora eu posso sentir, agora eu posso olhar para outros lados, agora eu posso olhar para o meu espiritual, agora eu tenho, né, segurança e plenitude para isso. São energias bonitas, né, disponíveis para esse momento. Achei, né, que bem interessante. E o que, né, leva ele, né, que se sucede a esse, né, ele conseguindo passar por esse desafio, né, que é desapegar daquilo que ele não precisa mais, daquilo que ele não precisa carregar mais, né, é ele começar a realmente conseguir ouvir, né, as mensagens, os chamados espirituais, através esse 8 de paus, né, a missão dele espiritual começa a se apresentar, né, é parte da caminhada, é parte da evolução, é parte da trajetória de ascensão,
né? É o tempo dele, é o tempo divino. Então, as mensagens começam a chegar para ele porque ele justamente abre aí seu coração, abre as suas copas, né? Abre aí o seu material para poder receber esses novos sentimentos, esses corpos, e deixar vindo inconsciente aí o 1111 dele, né? Para ele começar a ouvir aí as mensagens. Ele está se vendo, né? A carta que mostra como o masculino se vê é a carta do eremita. O eremita é uma carta que fala, né? O primeiro arcano maior que vem aqui no jogo, mostrando o momento, né, como é que ele se vê, é uma carta que fala sobre introspecção, sobre a busca de sabedoria, sobre a busca de novos conhecimentos, sobre a busca de autoconhecimento, porque com essa lanterninha que o eremita anda, né, pendurada na frente, ele não consegue enxergar a longas distâncias, então é um convite, né, ele está sendo convidado, ele está sendo intuído, ele está sendo absorvido por essa energia de olhar para dentro, que é uma prática que geralmente o masculino não está acostumado a fazer. Ele está acostumado a fazer, a controlar, né, a agir, a praticar, mas parar para ouvir, aprender, né, e olhar para o que está dentro não é uma prática muito do masculino, mas é um convite, né? Se ele está se vendo, né? Talvez ele esteja sentindo essa necessidade, talvez ele se esteja vendo neste momento, né? Como um eremita, então, às vezes, se sentindo, desenvolvendo aí o poder da solitude, né? Tendo a oportunidade de descobrir novos talentos, descobrir novas coisas, se olhar para dentro, se ouvir, né? Ouvir o chamado da alma dele, e ninguém vai ouvir o chamado da alma dele interagindo, tá, gente? A gente ouve o chamado da nossa alma, olhando, né, andando, olhando para a gente mesmo, olhando, né, dando cada passinho aí, né, bem devagar. O divino masculino, né, vem sendo visto pelas outras pessoas também numa energia super introspectiva e fazendo curas, que é a energia da sacerdotisa. Né? São duas cartas introspectivas, uma seguindo da outra. Uma como ele está se vendo e a próxima como ele está sendo visto. Justamente a energia da sacerdotisa, que é o arquétipo feminino, né, que vai olhar para dentro, que vai ficar ali, né, fechada em si mesmo, né? Então, se você está olhando para o seu masculino de fora ou o seu masculino interno, veja aí se isso se identifica. Se você não estiver se identificando, talvez seja uma sugestão ou um convite para que você, né, o faça, né, olhar para dentro, né, aproveitar a disponibilidade dessas duas energias, porque é lá que as respostas estão, tá? A resposta não está no vídeo de tarô terapêutico, ela não está, né, não tá longe de você, né? Esse tipo de conteúdo pode te trazer uma luz, pode te trazer uma indicação, ela pode te trazer um insight, mas é o que você precisa realmente encontrar não está aqui, mas está, né, dentro, né, está aí com você. Um conselho do baralho, né, é a carta do enforcado. Então, nós temos outro arcano maior aí nessa coluna, e o conselho a carta do enforcado como conselho é justamente alguém que está sendo colocado numa posição, né, não muito confortável, mas uma posição de muita oportunidade. Qual que é a oportunidade que o enforcado tem? Olhar as coisas por outro ângulo, olhar as coisas por um outro ponto de vista. Para quê? Para poder alcançar, né, a iluminação. Vendo sempre da mesma posição, fazendo as mesmas coisas sempre, você terá sempre o mesmo resultado. Quando você muda de posição, quando você muda o ângulo do olhar, e o pendurado às vezes é uma posição um pouco incômoda, porque talvez o que você encontre possa te incomodar um pouco, né? Mas é a energia disponível, tá? É o conselho. Se você tiver a oportunidade de começar a ver as coisas por outro ângulo, o faça, né? Tente mudar, né? Tente ver de outra forma, tente ver por outro ângulo, tente assumir o arquétipo aí do pendurado, mesmo que não seja, né, por uma opção, às vezes a pessoa se vê obrigada, né, a mudar de posição por uma questão de vida, de trabalho, né, uma pessoa que precisou ir mudar
de emprego, ou perdeu o emprego, precisou mudar de carreira, é uma pessoa que se obriga, né, a se reinventar. E antes de se reinventar, ela precisa observar, né? Então, essa sequência de cartas aqui, Eremita com Imperatriz e Enforcado, são pessoas que ficaram, né, olhando para dentro de si, para poder enxergar de um outro ângulo, de uma forma mais iluminada, né, mais aberta, né, mudando aí, né, trocando o seletor de material para espiritual, trocando o seletor aí para ver as coisas por um ângulo mais afetivo, ou se permitindo ver as coisas por outro ângulo, enxergar aí mais fora da caixinha. Eu acho que, né, é uma sequência bem interessante e termina, né, o final do jogo, né, a carta final do jogo, que resume o jogo, é justamente a energia do Rei de Ouros. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer o equilíbrio entre todas essas energias, né, afetivas, espirituais, materiais, a gente consegue transitar nessa materialidade de uma forma mais leve, mais tranquila, mais fluida, tendo melhor gestão. Para mim, sempre a carta, né, qualquer um dos naipes, né, qualquer um dos naipes que seja a figura do rei. O rei é alguém que tem, né, gestão sobre o que está fazendo, né, ele que, né, tem ali a responsabilidade, né, nem sempre tudo está sob o controle dele, mas ele consegue, né, observar de um ponto de vista privilegiado, afinal de contas ele é o rei, e o rei de ouro, ele vai atuar na matéria, mas ele consegue agora atuar na matéria considerando essas outras nuances que existem, né, ele não é só um corpo físico, ele não é só um corpo material, ele também é um corpo espiritual, ele também é um corpo emocional, e à medida que ele consegue fazer, né, o reconhecimento desses outros aspectos dele, ele consegue fazer uma melhor gestão da vida na matéria, porque afinal de contas é na matéria que a gente vem fazer os aprendizados, é para isso que estamos encarnados. Então, eu vejo aqui, né, o resumo do jogo como um rei, né, que, né, na carne, na matéria, consegue dar conta, né, de abrir suas copas, de abrir o seu coração, de receber as mensagens espirituais, que consegue se olhar para dentro, ou seja, gente, ele se configura aí como masculino curado, onde ele consegue compreender o verdadeiro valor de dar e receber em equilíbrio, ele consegue, né, ver, né, e comemorar, né, a sua trajetória espiritual como sendo algo importante para ele, não como uma coisa secundária, mas colocando talvez aí a missão dele espiritual em primeiro lugar, compreendendo que a ascensão da alma dele é o que de mais importante, porque mentalmente, e essa é a primeira carta de espada do que aparece no jogo, está aqui no fundo do maço, mentalmente é o fim de linha para ele está cansado, a mente dele está cansada de ter só produzido material, de ter só vivido no automático, de não ter feito as suas curas, de não ter olhado para si, de ter deixado passar oportunidades de sentimento, de ter, né, de ter vivido no automático, de ter, no caso, sobrevivido. E aí sim, ele emerge aí no seu, né, a gente encerra o jogo, né, o fundo do maço, com o 10 de ouro, ou seja, quando ele consegue admitir que chegou no fim da linha, né, mental que deu para ele, cansei de viver no automático, ele sim consegue atingir essa plenitude na matéria, né, levando em consideração todos os outros aspectos que ele tem. Então, o portal 6 do 6, ele vem como essa checagem da rota, tá? É como se eu estivesse checando a minha rota, olhando para o que eu estou fazendo e quais são as oportunidades que eu tenho para poder mudar, o que eu posso agregar nisso, porque até onde eu caminhei aqui não foi suficiente, né? Eu preciso de mais, eu posso ter mais, né? Ainda tem um vazio aqui em mim, né? Então, a carta do 10 de espadas que veio aqui no final mostra que ele, né, fez a trajetória, mas cansou. Fez a trajetória, cansou, cheguei até aqui, mas eu quero viver uma vida com propósito, eu quero viver uma vida material plena, mas eu quero ser pleno também no meu sentimento, eu quero ser pleno aí na minha espiritualidade, eu quero ser pleno aí no meu propósito, né? Eu quero, por que não, viver um relacionamento divino, por que não, né? Tá no inconsciente dele lá o 1111,
Então, se você é um divino masculino, ou se você se identificou aí com a gestão interna do seu, com a cura interna do seu masculino, essa é a reflexão, né, para o portal 616. Agora eu vou fazer aqui a leitura dos divinos femininos, vamos ver como é que andam os divinos femininos aí do nosso coletivo, que se conecta aí com esse tipo de conteúdo, que está encaminhado de ascensão espiritual, que encontrou alma gêmea, chama gêmea, que encontrou aí uma inevitável vontade de, né, de melhorar, de se curar, de ascensionar, como aconteceu com muitas de nós. Então, vou tirar aqui as energias, na mesma configuração, tá? De cruz celta, eu acho que a cruz celta dá um panorama legal, tira uma quantidade de carta boa e dá para contar uma história bacana. Se fizer sentido para você, recebe no seu coração, e se não fizer, recebe da mesma forma, mas solta para o universo. E querendo fazer uma leitura exclusiva para você, os contatos estão aí. Então, divinos femininos ou, né, divinos masculinos que estão precisando aí curar o seu feminino. Primeira carta, mesma coisa, nosso momento, nosso desafio, o que está no nosso consciente, o que está no nosso inconsciente, o momento que antecedeu, o que são as energias disponíveis para, uma vez cumprido o desafio, como eu estou me vendo, como eu estou sendo visto, um conselho do baralho e uma síntese, um resumo para esse jogo. Vou tomar aqui uma aguinha. Obrigada por você que já assistiu até aqui. Se fizer sentido para você, deixa um like. Bom, o momento do divino feminino está um pouco diferente do divino masculino, e o que representa o momento do divino feminino é a torre, tá, gente? E eu acho muito interessante vir a torre nesse momento, né, de portal, nessa energia disponível do portal. Por quê? Porque muitas das construções do feminino que foram feitas até hoje precisam cair, tá? Precisam ruir. É preciso que a gente se realmente, né, no caso de ser um feminino, né, encarnado, é de uma magnitude, né, de uma responsabilidade, não que o masculino não seja, mas o feminino não pode ignorar todos os anos aí de silêncio, de dor, de dúvida, que ele viveu até agora. Então, é necessário que se regenere a energia feminina, e para que o feminino floresça, né, numa nova configuração, que ele assuma o seu poder de divino, né, o seu lugar de divino, que semeja um divino feminino curado na Terra, nós vamos precisar deixar cair um bocado de coisa, vamos ter que deixar ruir um sistema, assim, que, né, não tem outra palavra, né, nos oprimiu, nos matou, nos mata até hoje, né, e isso é o dedo de Deus, tá? Então, o que está disponível, né, para o divino feminino é esse momento da entrega, esse momento da rendição. Não tem mais escolha. O feminino precisa confiar. O feminino precisa confiar de que a missão dele como feminino é assumir esse lugar de poder. Mas para assumir esse lugar de poder, ela precisa deixar ruir a base de dor na qual ela foi construída, né? A base do sofrimento. Então, o feminino que se cura, ela não se cura sozinha, ela cura toda uma ancestralidade. Mas para que esse divino, para que essa espiritualidade, esse divino entre na nossa, para que essa rendição entre na nossa vida, a gente precisa de abrir, quebrar as barreiras, né? Deixar ir as defesas, né? Deixar ir as resistências, porque eu vou falar por mim, tá? E se alguém se identificar, né, dê a mão comigo. Eu, durante muito tempo, eu me escondi por trás de um masculino ferido, cumprindo um papel de masculino e deixando o meu feminino completamente apagado,
porque o entendimento que eu tinha era que o feminino era fraco, né? Quem nunca se viu nessa situação? Não, eu sou uma mulher yang, eu sou guerreira, mas eu precisei, né, em algum momento, para que o meu feminino se curasse, eu precisei deixar ir essa armadura, deixar ir essa torre, deixar ir essa máscara, deixar ir essa armadura, para quê? Para que eu encontrasse força de florescimento do meu feminino. Então, gente, esse é o caminho que está disponível para o feminino. Deixar Ir, é um livro que eu estou relendo, né? É um livro que me acompanha desde o início da minha dinâmica, é o livro Deixar Ir, do Dr. Hawkins, né? Ele é o meu guia, na verdade, é o meu grande, minha grande bússola é o mapa da consciência, né? Onde que eu estou, para onde eu quero chegar. Então, eu deixar ir, e aqui eu vejo muito com essa energia. Deixa ir aquilo que, né? Deixa ruir, deixa quebrar aquilo que te manteve aprisionada nesse sistema, deixa cair, porque tem algo para florescer aí. E olha só o desafio, gente. O desafio vem como a carta do mundo. O desafio é justamente isso aqui, ó, gente. Deixar aflorar o feminino. Então, eu quebro, né, na torre, eu quebro essa armadura, eu quebro esse masculino inconsciente no qual eu tive, né, disponível esse tempo todo, e o desafio é que emerja a minha verdadeira essência, quem eu sou no mundo, né? Quem eu sou no mundo, qual que é a minha essência, qual que é a essência da minha alma. Estou emocionada com essa leitura do feminino, que enquanto o masculino está tentando se transitar na matéria, a gente está numa avalanche, né, emocional e espiritual muitíssimo profunda, fazendo uma cura extremamente importante e ancestral, né? Então, assim, deixar vir a cura do feminino nesse momento, aproveitando as energias desse portal, né? E para mim a grande palavra, né, dessas duas cartas juntas, o nome dela é rendição, né? Eu me rendo ao que eu construí de forma inconsciente até agora, para poder emergir a verdade da minha alma. O que está no meu inconsciente, o que está na minha consciência é que, né, se eu continuar olhando para trás, né, para as minhas mágoas, se eu realmente não deixar ir e não seguir em frente, eu vou continuar presa nessas dores. Eu vou continuar reagindo, né, como o masculino ferido, eu vou continuar reagindo como o feminino ferido. Então, conscientemente, eu preciso deixar para trás, né, sentimentos que não fazem mais, né, mais sentido para mim. Essa carta é o 5 de copas, então veja que tem, ela está olhando aqui, né, para as copas caídas e de costa para as copas, né, que estão de pé. Mas por quê? Eu estou olhando, né, para a trajetória que eu fiz até agora e olha, não foi assim, né, não foi tão bom. Tem como melhorar. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para aprender. Então eu vou, né, eu preciso de, né, virar o meu rosto para o outro lado, né, para poder ver o que eu deixei para trás, quais são esses sentimentos que, né, que eu não preciso mais, e quais são os novos que eu preciso deixar emergir para mim. E do meu inconsciente, assim como veio no inconsciente do masculino o 1111, veio no inconsciente do feminino a carta dos enamorados. Ou seja, tem aí no meu inconsciente uma missão que está me chamando, que é justamente a missão das chamas gêmeas. Mas ela na mesma posição, gente, lá no inconsciente. 1111 para o masculino, os enamorados para o feminino. Ou seja, são cartas que mostram casais, que mostram caminhos, que mostram comemorações, mas que mostram, sobretudo, uma decisão de fazer diferente, de fazer um amor com propósito, de colocar a minha missão de amor, trazer a minha missão de amor para a consciência, né? Eu vim aqui para poder ser feliz, para poder ser plena. E como é que eu posso ser plena se eu vivo ferida, se eu vivo guiada pelos meus traumas, se eu reajo, né, às minhas inconsciências? Então, eu preciso deixar vir à tona, deixar vir no meu inconsciente essa união sagrada que já veio escrita para mim. Todo mundo veio para cá com uma trajetória escrita, gente. E eu tenho certeza, né? Todo mundo é filho do mesmo Deus Pai. Ele não planejou para a gente algo de infelicidade, né? O plano da luz é que a encarnação sirva para a gente poder iluminar a nossa alma, porque a nossa alma, sim, é eterna, né? Tá vendo aqui? Nosso eu superior, bonitinho, nosso masculino, nosso feminino, nosso eu superior aqui nos guiando.
Todo mundo veio aqui para poder evoluir a alma, porque a alma que vai ficar para sempre. Então, essa trajetória encarnada, né, essa trajetória física, material que eu estou tendo, ela é transitória, mas ela é a grande oportunidade de cura que a gente tem, tá? O momento que antecede isso é o momento onde a mulher já percebeu, né, o inconsciente, né, o meu feminino, né, o divino feminino, já recebeu essa instrução da fonte, ela já está sabendo, ela já foi avisada pela fonte que ela vai precisar transbordar, né? Então ela já vem, né, num momento, um passado, né, onde ela já recebeu esse as de copas, onde ela já está transbordando, onde ela já não está, assim, no limite, que é por isso que vai ruir, ela já está pronta para deixar quebrar, né? Ela já está pronta para poder quebrar essa armadura, quebrar esse sistema e deixar vir à tona como desafio, né? A carta do mundo, ela já tá pronta para deixar vir à tona a verdade da alma dela. Então, a gente estou falando aqui com pessoas que já estão nessa trajetória de cura, já entenderam, se não entenderam, estão muito próximo de compreender, né, que o chamado de alma, que a gente já recebeu, mas ainda tem ali um ego, né, às vezes nos amedronta, nos atormenta, mas a gente já recebeu essa instrução, já teve, né, contato aí com a alma espelho, já recebeu os espelhamentos, já sabe que está em missão, né, de ascensão, enfim, é o momento de fazer. Por quê? Porque a mente já não aguenta mais. Mais uma vez essa carta veio no masculino, ela veio no fundo do maço. E aqui ela veio com uma energia de que, assim, é o fim da linha para a movimentação do ego, para a movimentação mental. A gente não dá conta mais de viver sem a nossa conexão com o espiritual. A gente precisa dela. Ela é o nosso, é o que nos sustenta. O feminino precisa de, né, de deixar emergir essa energia atratora dele, né, que atrai as coisas, que magnetiza, que equilibra, que nutre. Por quê? Porque se a gente continua vivendo na polaridade invertida, se a gente continua vivendo no masculino inconsciente, se a gente continua, né, acessando o nosso ânimos, né, como diria o Jung, para poder nos defender, essa é uma energia belicosa que não é o nosso potencial, que não é a nossa grande força, né? Então, a mente já foi, cansei, dormi, morri, porque deixa trabalhar agora, gente, deixa trabalhar seu corpo emocional, deixa trabalhar o seu corpo espiritual, deixa eles finalmente virem à tona, deixa a fonte trabalhar, né, ao prol do seu benefício, do seu sustento, deixa o seu masculino trabalhar em prol do seu sustento, mas fortaleça aí a sua energia feminina, tá bom? Você está se vendo, né? Você está no momento, né? Serelepe propício aí, ó, na energia do valete de copas. Ou seja, tô prontinha, novinha em folha para aprender a sentir diferente. Essa é a energia disponível, né, para você. Se você não está nela ainda, a carta é um convite para que você se coloque, tá? Como um aprendiz de como é que eu vou amar agora, como é que eu vou aprender a amar agora, ocupando a minha cadeira de divino feminino, né? Desocupando a cadeira Yang, ocupando a cadeira Yin, tem uma mentora que eu estudei com ela que ela fala isso, né? Você desocupa a cadeira Yang para sentar na cadeira Yin. E a energia disponível para que você se veja nesse momento de reaprender como sentir, como relacionar, como amar, mas amar sem a reação, amar sem a necessidade da defesa, né? Deixar o ânimos lá, deixar o masculino trabalhar de uma forma diferente na sua vida, né? Te dando proteção, te dando sustentação, mas você, como feminino, se abrindo aí, né? Novamente para reaprender como é que faz, né, dessa forma. E as pessoas, né, por sua vez, estão, né, o mundo está vendo você como alguém que está em trajetória, como alguém que está fazendo realmente uma travessia diferente, né, que está deixando, né, para trás algumas coisas para poder se reposicionar, se recolocar, respeitando aí também o tempo, né, dessa trajetória. Para mim, essa carta dos 6 de espadas, né, é uma carta que mostra que qualquer viagem, gente, ninguém encurta o caminho.
ela tem o seu trajeto, ela tem o seu limiar, né? Ela tem o seu tempo de duração, e é importante que a gente vá leve, né? Leve menos coisas, leve o mínimo possível, porque só as almas leves são capazes de ascender, né? A gente precisa deixar esse peso aqui para trás, para poder conseguir realmente ascender na matéria. Então, essa é a energia, né, disponível, né, de como você está sendo vista. O conselho a carta conselho do baralho, gente, para nós divinos femininos, é a carta da lua, ou seja, né, quer carta mais feminina, que represente melhor o feminino do que a lua? Nós somos cíclicas, mulheres, divinas femininas, né, ou divinos femininos encarnados em corpos masculinos, não importa. Você é cíclico, você precisa aprender a observar essa ciclicidade e a respeitar esse seu tempo, respeitar os seus ciclos, né? Aprender a extrair a melhor força, o momento de parar, o momento de descansar, o momento de brilhar, o momento de apagar, de se esconder, de se proteger, de descansar, sobretudo, né? Então, eu acho que, né, um feminino que está quebrando aí, está quebrando a torre, né? Está quebrando o pau aí para poder fazer suas curas. Eu acho que a carta da lua vir como um conselho é muitíssimo pertinente, a espiritualidade está realmente falando, né, conosco, né, e se inspire na beleza desse grande satélite brilhante que é a Lua, né, olhe para ela, se conecte com ela, se conecte com esse mistério de ser feminino, e olhe para todas as possibilidades de cura que o respeito a esses ciclos pode trazer. Então, olhe para a sua ancestralidade, olhe para o que está oculto em você, porque lá você encontra, né, a união que já aconteceu, o combinado que você veio com as suas almas espelho para cá, né, todas as disponibilidades estão descritas nas fases lunares, desde que eu saiba o quê? Parar para silenciar e observar, né? Ser realmente descansada no meu feminino, sair do modo fazedora, né, cuidadora, tomadora de conta, controladora de tudo, né, deixar ir essas feridas do feminino e do masculino embora, para que eu emerja, né, em todas as minhas melhores fases, onde eu consiga, né, encher, florescer, minguar, crescer, assim como a lua faz, né, ao longo do mês. Então, eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu posso respeitar os meus ciclos e está tudo certo, né? Está tudo maravilhoso. E uma síntese do jogo é a mesma carta que saiu para o consciente do masculino, que é o 2 de copas, ou seja, já existe um plano espiritual para que isso aconteça com você, né, conosco, né, conosco, que isso aconteça conosco. O plano de cura, de ascensão, é um planejamento divino, é o plano dessa encarnação. Quem veio nesse momento de transição planetária veio com todas as tecnologias e ferramentas de cura possível para fazer isso de forma, né, da melhor forma possível, respeitando o tempo, mas a gente tem uma disponibilidade, a gente tem um mundo, né, espiritual pela frente, disponível na ponta do dedo, né, num vídeo na internet, num terapeuta que está ali disponível para poder te atender. A gente tem esse mundo espiritual hoje muito mais acessível para a gente, então as possibilidades de cura, elas são muito maiores. Então, o grande lance é aproveitar, tá? Por quê? Porque a espiritualidade vem trabalhando duro, né, para plantar dentro de nós essa semente, né? Ela vem, né, também, embora venha lento, né, ela vem se materializando, mesmo que aos poucos, né, rompendo aí todas essas resistências, vem caminhando para poder ancorar a nossa espiritualidade. Nós, mulheres, somos as responsáveis por ancorar essa espiritualidade na matéria. Precisamos deixar vir esse feminino. Nós somos o canal de manifestação, né, da espiritualidade na Terra. Essa é a função. A gente vem com, afinal de contas, com o poder de criação, né? Vem com o útero, né? Produz óvulos. É a gente que coloca a vida, né, no planeta. Então a gente precisa de ouvir essa mensagem, né? E fazer com que esse serviço seja cumprido. E a gente tem aí, ó,
né? Mas o mesmo que saiu para o masculino, né? O arquétipo da sacerdotisa, que olhar para dentro, tá? Olhar para dentro, né? Fazer essa introspecção da sacerdotisa e entender isso como uma força, parar de caminhar olhando para aquilo que a gente não tem, e sim acessar o grande poder, né, o grande brilho, né, que o feminino tem para poder trazer. Então, parar de acessar aquilo que a gente não tem, olhando para baixo, olhando o que o masculino está fazendo, olhando o que o masculino não está fazendo, né? Tudo que a gente precisa está dentro de nós, e é a carta da sacerdotisa que nos conta isso, tá, gente? Achei que o jogo do feminino foi muito forte, né? Diferente do jogo do masculino, que traz aí uma energia mais de fluidez, de equilíbrio, o nosso traz uma lapada, porque a lapada vem mais forte na gente. Vou repetir, nós somos as responsáveis por ancorar o poder espiritual na matéria. Então, enquanto a gente resistir, enquanto a gente relutar, a gente não vai, né, cumprir, né, de verdade a nossa missão, né? Então eu acho que foi assim de uma grande, né, uma grande lição, né, o jogo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vou tirar aqui um conselho, né, do oráculo da mulher selvagem. Eu adoro esse baralho, adoro esse oráculo. Eu conheci ele aqui através de uma taróloga, né, que lê aqui na internet também, faz vários vídeos. Eu gosto muito do trabalho dela e eu comprei para mim, porque eu achei ele maravilhoso, e eu sempre gosto de, né, de fechar, de encerrar as minhas leituras com um conselho desse baralho, porque ele, né, traz aí ajuda a amarrar, né, essa essa trajetória, esse encontro do feminino. Acho que a gente precisa de mais, a mulher precisa de mais ajuda, precisa de mais cuidado. Então, eu acho que é a nossa missão, né? Tão importante quanto a do masculino, mas a gente vem com uma carga aí ancestral, ainda tem que pintar a unha. Obrigada por você que chegou até aqui, né? Está aqui até agora comigo. Então, vamos para o conselho, né? Final, eu ainda vou fazer uma mesinha de cura ali para a gente, tá? E a carta que saiu como conselho final é a carta da Esfinge, escrito, né, nela, decifra-me ou te devoro. Nós temos a representação aí de uma esfinge, e aí vamos ver o que ela nos diz. A esfinge está no meio de vários crânios. Esfinge, carta 131, 131. Vamos lá. Você tem que continuar quebrando o seu coração até que ele se abra. Para quem começou o jogo com a carta da torre, né? É um excelente conselho do Rumi. Uma esfinge com olhos desafiadores e um coração partido, onde no centro encontra-se abertura de chave. Ela pisa sobre crânios e olha desafiadoramente à frente com um convite escrito acima de sua cabeça. Decifra-me. A esfinge é um animal mitológico presente em diversas culturas e foi nas representações gregas e egípcias que ganharam maior projeção. O nome esfinge vem da palavra grega esfingo, cujo significado quer dizer estrangular. Em árabe, o nome da mais famosa esfinge do mundo, em Gizé, significa pai do terror. De fato, a esfinge traz aspectos terríveis que precisam ser analisados. Primeiramente, o corpo de uma besta, geralmente um leão, diz respeito aos instintos mais primitivos e que faz de nós animais selvagens. Segundo Aleister Crowley, a esfinge representa a divinização do bestial, ou seja, é o próprio ego humano. Sem a consciência, representada pela cabeça humana, somos aniquilados pelo instinto selvagem do ego. Na mitologia grega, a esfinge era enviada pelos deuses para punir os homens. Ela apresentava um enigma que deveria ser desvendado, se assim não fosse realizado. Traria a morte para quem quer que cruzasse o seu caminho. Decifra-me ou te devoro, dizia ela. Segundo a lenda da esfinge, o enigma apresentado era o seguinte:
Qual animal caminha com 4 patas pela manhã, 2 à tarde e 3 à noite? A resposta para isso é o animal homem, que engatinha quando criança, onde anda em 2 pernas na fase adulta e à noite, ou seja, na velhice, utiliza uma bengala. Temos, portanto, 3 pernas para poder caminhar. Mas o enigma é mais complexo. Apenas quando o animal de 2 patas, o homem adulto, se apropria da sabedoria do animal de 3 pernas, o ancião, pode enfrentar a esfinge e sobreviver. Sem a sabedoria e o grau de consciência desperto, ele sucumbirá ao ego, representado pelo animal de 4 patas. Na carta, vemos a imagem de muitos crânios, estão aqui debaixo, tá? O que revela que muitos já passaram pela esfinge e não obtiveram sucesso. Representa as muitas vidas que vivemos em uma só existência na busca de nós mesmos. Quando buscamos a parte de nós que vive na natureza selvagem da alma, muitas partes morrerão. E é a esfinge que garante que apenas a consciência desperta prossiga. Na carta, a esfinge traz o coração à vista, embora o senso comum diga que a consciência encontra-se no cérebro. As antigas tradições dizem que a morada da consciência, espírito, é no coração. Nessa carta, a esfinge tem o coração quebrado, mas lá também está a chave, ou seja, a porta de acesso para uma consciência mais profunda. Quando temos o coração ferido, e é inevitável que isso aconteça ao longo da vida, desenvolvemos instintos primários de sobrevivência e proteção. Isso garante que ninguém produza ferimentos profundos. Vamos criando couraças e cada vez tornando-nos menos conectados com o nosso centro energético. Com isso, nos tornamos mais bestializados. A carta revela que a mulher foi ferida no coração e agora ela desafia qualquer um que possa se aproximar. Você não sabe como é viver assim? Desafiando cada um que se aproxima? Devorando qualquer um que não saiba a resposta? A cada pessoa que a esfinge mata, a parte humana dela morre mais um pouco. E o coração que ela tanto quer proteger se quebra mais, visto que a consciência se torna um pouco mais distante do ser. Mas a resposta está no coração e não na mente. Veja, segundo a lenda, quando a esfinge é derrotada, ou seja, quando o enigma é decifrado, ela própria se atira no abismo, pois o ego não suporta ser derrotado. A carta da esfinge vem falar de desafios, mas também de possibilidades de crescimento. Talvez você esteja sendo desafiada por demônios internos e externos. Talvez precise escolher entre agir a partir da racionalidade ou do instinto, sabendo que ambos têm seu valor. A questão simples é: decifra-me ou te devoro. E, gente, eu achei que a carta da Esfinge foi bem apropriada para o nosso jogo. Vem contando aí sobre esse novo paradigma, né, da mulher que vai quebrar aí as suas resistências, né, a resistência que ela trouxe até agora, como, né, vivendo sobre a reatividade de um masculino ferido, né, de um feminino ferido, e que está sendo convidada, né, a refazer essa trajetória, né, a justamente entregar aí a chave do seu coração partido para poder enxergar as coisas por outro ângulo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou fazer aqui rapidinho, né, uma cura, né, para quem ficou até agora, para quem esperou até agora. Eu vou olhar quais são, né, os energias disponíveis aqui para o nosso coletivo. Então, eu vou fazer a leitura, é rapidinho, vou fazer a leitura, o tratamento e vou encerrar esse vídeo. Muito feliz por você ter ficado aqui até agora comigo, por ter recebido essas orientações. Espero que seja um mês aí super legal e que tudo que a gente conversou aqui tenha feito realmente sentido para você. Testemunho está na mesa, em qual tempo espiritual, tema presença dos mentores, qual é a nossa frequência? Estamos com a frequência bem alta, então você que se conectou até agora aí, sua frequência está acima de, né, 20 mil hertz. Existe bloqueio em algum dos nossos corpos? Sim, qual corpo? Corpo mental. O corpo mental está vibrando em quanto? Em 20 hertz. Podemos corrigir.
Olhando para qual linha do tempo? Olhando para o presente? Quais influências? Sentimentos? Quais os sentimentos estão desequilibrando o corpo mental? Estamos conectando com pessoas que estão vibrando aí na culpa, na insegurança. Mais algum sentimento? Não. Quais relações? Relações de qual divino? Relações do divino feminino com quem? Do divino feminino com o divino masculino. Então, se você está assim, vibrando aí na culpa, na insegurança em relação ao seu divino masculino, essa leitura é para você. Quais são as influências? Qual é a influência? O amor sufocante. Mais alguma outra influência? Esse amor sufocante de qual dos dois divinos? É do divino feminino para com o masculino. Então, temos aí pessoas que estão, né, vibrando no amor sufocante pelo masculino, sentindo culpada, sentindo insegura. São pessoas que podem estar em dor. Mais alguma interferência? Não, podemos harmonizar. Ok. Qual tempo espiritual está a culpa? É um ataque espiritual? Sim. É resgate fractal? Não. Em qual tempo espiritual está a insegurança? É ataque espiritual também? Sim. Podemos limpar. Em qual tempo espiritual está o amor sufocante? Podemos limpar. Sim. Então, gente, sentimento de culpa, amor sufocante, insegurança, tudo isso é proveniente de ataque espiritual, tá, pessoal? Não é a verdade da sua alma, mas são espíritos, né, que veem a nossa luz e que vêm tentar nos, né, através do nosso ego, nos atingir. Então, se conecte ou fazer a limpeza. Ativando o espiral dos 7 raios, colocando no altar dos mestres ascensionados a limpeza do sentimento de culpa, que acomete nesse momento os divinos femininos que estão conectados com essa leitura. Deusifica, deusifica, deusifica. Qual o tempo espiritual da culpa? Já estamos com os mentores? Sim. Colocando no altar dos mestres ascensionados, através do selo dos 7 raios cósmicos, o sentimento de insegurança que acomete o divino feminino, através de ataques espirituais, limpando, protegendo, trazendo sustentação. Deusifica, deusifica, deusifica. Qual o tempo espiritual da segurança? Tempo 1, já está com os mentores, ok. Eu coloco no altar dos mestres ascensionados o amor sufocante, trazendo luz e consciência, proteção contra ataques espirituais, transmutação do amor sufocante em puro amor divino. Deusifica, deusifica, deusifica. Qual o tempo espiritual do amor? Temos influência dos mentores. Posso fazer a limpeza nos selos, ativando espiral dos 7 raios para o coletivo conectado com esse vídeo. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando o selo Yin Yang, promovendo equilíbrio entre masculino e feminino. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando o selo dos chakras, corpos sutis. Colocando na cor, frequência e velocidade ideal. Todo o coletivo. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando o selo da rosa mística, despertando a Kundalini, trazendo nutrição emocional, expansão consciencial e fusão espiritual para o coletivo. Deusifica, deusifica, deusifica. Ativando a geometria sagrada das chamas gêmeas, manifestando união, abundância, prosperidade e, sobretudo, cura para o coletivo. Deusifica, deusifica, deusifica. E ativando o selo de Mãe Maria, selando todas as partes para o coletivo. Deusifica, deusifica, deusifica.
Precisa mais algum tratamento? Não. Qual é a nossa frequência? Qual é o tempo? Tem uma influência de mentores? Posso fechar a mesa? Fechando o portal da consciência, fechando o portal da consciência, fechando o portal da consciência. Deusifica, deusifica, deusifica. Gente, eu desejo a vocês todos que estiveram comigo até agora um excelente portal 6/6. Se você estiver vendo esse vídeo ainda no mês de junho. E espero que tenha trazido bastante luz e consciência. E já sabe, se você se interessar por uma leitura, um tratamento personalizado só para você, a minha sessão é basicamente isso. Eu abro com o tarô, coloco as mesas, faço a leitura do que tem acesso ao seu inconsciente e encerro com o tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Um excelente dia para vocês. Fiquem com Deus. Namastê.